Literatura oral. Antes de iniciarmos este primeiro volume falando sobre folclore, vamos falar um pouco sobre cultura. É comum ouvirmos dizer que alguém tem muita cultura, no sentido de ser muito bem informado ou ter boa educação. Esse significado de cultura consta inclusive dos dicionários. Mas existem também outras formas de se entender a cultura. Nas ciências sociais, cultura é a somatória resultante dos costumes, comportamentos e conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade em seu convívio social. Desta forma, não podemos dizer que fulano, diplomado, tem cultura, enquanto que Beltrano, semi-analfabeto, não tem. Ambos têm cultura. A única diferença é que o primeiro teve oportunidade de instruir-se e o segundo não. Considerando por este ponto de vista, os estudiosos de folclore conseguiram identificar 3 modalidades diferentes de cultura. A cultura erudita, que é a cultura oficial, acadêmica, aprendida nos livros e nas escolas. A cultura de massa, que é aquela trazida pela indústria cultural na forma dos meios de comunicação, como rádios, televisões, jornais, revistas e até pela internet. E a cultura popular, que é aquela transmitida de modo empírico e distante da influência direta dos meios formais de ensino. Qualquer pessoa pode ser portadora deste tipo de cultura, independentemente de sua classe social. Ela faz parte do conhecimento popular. E para designá-la foram utilizados 2 vocábulos do antigo inglês: folk, que quer dizer povo, e lore, que significa saber, conhecimento. Assim foi criada a palavra folclore para designar o conhecimento emanado do povo. Algumas características são bem notadas nos fenômenos folclóricos. Uma delas é a espontaneidade, ou seja, o fenômeno é espontâneo, informal, e manifesta-se sem a influência direta do ensino oficial ou erudito. Existe também o empirismo, ou seja, o aprendizado é obtido pela observação e pela experiência. E a aceitação coletiva, que é a aceitação da manifestação e seu efetivo uso pelo povo. Outras características secundárias dos fenômenos folclóricos são o anonimato, ou seja, ele tem autoria desconhecida, a oralidade, que faz com que a transmissão se faça na maioria das vezes de boca a ouvido, sem a intervenção da escrita, e a tradicionalidade, no sentido de ser transmitida de geração a geração. São secundárias porque, se faltarem, não deixará de ser considerada folclórica uma manifestação que apresenta as outras características fundamentais de que falamos, ou seja, espontaneidade, empirismo e aceitação coletiva. Para finalizar, podemos ainda considerar como características do folclore a dinamicidade, pois uma manifestação folclórica está em constante reelaboração e modificação no decorrer do tempo, e funcionalidade, pois possui uma razão de existir, que é entreter, celebrar, orientar. Atualmente, folclore pode ser definido como a ciência sociocultural que estuda a cultura espontânea do povo de um modo geral. É aquela cultura que não se aprende por meio de livros ou de professores. Parece complicado, não é? Mas a verdade é que o folclore aparece diariamente em nossas vidas sem que tenhamos consciência disso. Por exemplo, quem não gosta de contar uma piada? Ou ir numa feira de artesanato ou comer comidas típicas? Todo mundo tem uma espécie de superstição, seja ela qual for. Quem nunca tomou um remédio caseiro ou nunca recebeu uma corrente de oração ou da felicidade que chegam pelo correio e atualmente até pela internet? Quando alguém espirra e a gente fala saúde. Quando puxamos a orelha de um aniversariante, tantas vezes quanto a idade que ele está completando.
quando as mães contam histórias ou cantam músicas para as crianças. Em todos estes casos citados e em muitos outros, temos exemplos de manifestação folclórica. Por meio do decreto número 56.747 de 1965, ficou instituído o dia 22 de agosto como o Dia Nacional do Folclore. O estudo do folclore, por ser muito rico e vasto, abrange músicas, danças e folguedos, religião, magia, crendices, superstições, simpatias, medicina popular, artesanato, as parlendas, cantigas de roda e brincadeiras que fazem parte do folclore infantil, e também a literatura oral, como a poesia popular, os contos, ditados populares, lendas, frases feitas e até dísticos de caminhão. E é esta forma de folclore, a literatura oral, que veremos neste volume. A expressão literatura oral foi criada em 1881 pelo folclorólogo francês Paul Sébillot para designar as manifestações culturais de fundo literário em prosa ou poesia, transmitidas oralmente e conservadas na tradição. Ela compreende tudo que, para o povo que não lê, substitui as produções literárias. Mesmo quando aparece de forma escrita, como por exemplo o cordel, o termo literatura oral é o que se convencionou utilizar. Vamos começar analisando a poesia popular. O povo brasileiro é poeta por excelência. Logo ao nascer, já ouve a acalantos e morre ouvindo ladainhas e orações. Nos próximos tópicos, notaremos também o fortíssimo vínculo da poesia com a música, pois a sonoridade e o ritmo, que em ambas são fundamentais, faz com que elas caminhem unidas. Há quem diga que poesia é palavra querendo ser música. A poesia pode ser apresentada de diversas formas. Quadras ou trovas. Quadras são pequenas composições representadas por estrofes de 4 versos, geralmente heptassílabos, ou seja, versos com 7 sílabas em que o segundo rima com o quarto. Elas versam sobre os mais variados temas. Algumas são jocosas, satíricas, outras apaixonadas, copiadas em cadernos de meninas e mocinhos. É considerada a mais comum das expressões poéticas populares. Vamos ver algumas quadras. Os homens são os diabos, não há mulher que o negue, mas todas elas querem um diabo que as carregue. Se amor com amor se paga, como diz ditado antigo, vamos logo, meu amado, acerte as contas comigo. Se uma paixão matasse, muita gente morreria. Eu seria a primeira que a morte levaria. No dia em que eu morrer, me enterrem numa taça, na beira de um alambique, quero nadar na cachaça. As quadrinhas costumam aparecer também nos chamados correios elegantes, nas festas populares e quermesses principalmente. Romance. Dá-se o nome romance ou romanço às narrativas cantadas em versos em forma de quadrinhas, nas quais se realçam o lirismo e a técnica do diálogo com muitos poemas e poucas melodias. São também chamadas por alguns como romances cantados, e a coleção de tais romances dá-se o nome romanceiro. Um dos mais conhecidos é o que canta a história de Dom Jorge e Juliana. O que tens, ó Juliana, que andas triste a chorar? Mamãe, eu fiquei sabendo que o Jorge vai se casar. Bem te disse, ó Juliana, não quiseste acreditar. Jorge tinha outro amor, queria só te enganar. Na continuação desse romance,
Dom Jorge foi convidar Juliana para seu casamento. E ela, louca de raiva, oferece a ele uma taça de vinho envenenada. Dom Jorge, agonizando, revela a Juliana que se casaria com outra, mas era a ela a quem ele amava de verdade. E é dessa forma que termina este romance. Oh, mamãe, matei o Jorge, matei com toda razão. Ia se casar com outra, ferindo meu coração. O delegado vem vindo com 2 soldados ao lado para prender Juliana, que matou seu namorado. Literatura de cordel. Também considerada herdeira das canções dos poetas medievais europeus, o cordel é a produção literária da gente simples do povo, dirigida a esse mesmo povo e impressa em folhetos que se encontram dispostos à venda, pendurados em um barbante ou cordel em feiras e festas populares. A literatura de cordel vem geralmente acompanhada de ilustrações que, muitas vezes, é criação do próprio autor, as chamadas xilogravuras. Tanto a denominação como o modelo foram trazidos ao Brasil pelos portugueses. É mais cultivada no Nordeste brasileiro. O cordelista pode declamar ou mesmo cantar seus versos, por isso há quem diga que essa literatura é tão oral quanto escrita. Vejamos o senhor Joaquim Canuto Petro, com mais de 80 anos de idade, expondo sua obra diretamente de Jericoacoara, no Ceará. Justamente, em Jericoacoara chegou um costarriquinho e disse: se realmente você é poeta, vai descrever o Jericoacoara numa embolada bem bonita e engraçada. Eu aceitei o desafio, disse que daria pronto antes dele ir embora. Na mesma noite tirei 3 versos, provando que Joaquim Canuto Pedro é homem de verso. Mostrei a minha terra tão bonita e amada para qualquer um amigo que quiser apreciar. Fiz assim: eu vou fazer uma embolada pomposa, uma coisa graciosa para o povo apreciar. Quero mostrar com a minha academia o trabalho é de garantia para ninguém não duvidar. Jericoacoara é a sede do distrito, a praia mais bonita que tem nosso Ceará. Tem um porto para toda embarcação. Pode arriar o ancorão, garante não arrastar. Agora ele disse: rapaz, você vai perder na aposta. Por quê? Porque você não mostra as mulheres que andam na praia seminudas, os homens de calção e as mulheres de biquíni. Eu digo: é fácil. A nossa praia é grandiosa extensão. Vê se o homem de calção pela praia passear, também já vista muita mulher de biquíni. Só falta se ver o bichinho, mas está no banho da beira-mar. Desafios e repentes. O desafio ou peleja é o duelo poético travado entre 2 repentistas. Já os repentes são versos feitos de improviso e cantados ao som da viola. Dá-se um tema ao repentista, que é o autor daqueles versos, e este cantará sobre ele num repente. Ele já subiu no banco, já começou a gravar, em casa o vídeo cassete vai ter que funcionar. Levando minha filmagem pra olhar no celular. Quando ele chegar em casa, a TV vai ligar, vai pôr a fita no vídeo, vai ver o bicho rodar. Vai se lembrar de Natal, do estado do Potiguar. Mas eu vou te avisar, agora meu companheiro, esse cara verdadeiro, ele saiu no metrô, é o câmera da Rede Globo, que veio pra me gravar. Então eu quero mostrar, acredite meu patrão, e eu vou pra televisão quando o mundo se acabar. Contos populares ou tradicionais. Um dos fatos folclóricos mais estudados são os contos, a narrativa popular em prosa, concisa, de autoria desconhecida, que se perpetua por meio da transmissão oral. São os contos de fada, da carochinha, etc. Muito se discute sobre sua origem. Alguns dizem que os mais antigos são egípcios, outros que a origem se encontra na Índia ou na Babilônia. As histórias mais populares no Brasil não são as mais regionais ou as nascidas no país, mas aquelas de caráter universal.
A história de Dona Baratinha, por exemplo, parece muito brasileira, pois o João Ratão cai na nossa feijoada. No entanto, uma história similar já havia sido registrada em coletânea de contos da Índia há quase 2000 anos. Os contos, além de recriar, têm objetivos éticos e estéticos. Enaltecem os bons sentimentos e depreciam os maus. Geralmente, o bem e a justiça prevalecem. Anedotas ou piadas. Anedota significa narrativa sucinta, mais concisa que o conto, anônima, espirituosa e que visa a provocar o riso. Ela revela a presença do folclore no cotidiano. Nem sempre, porém, se pode atingir o efeito jocoso que se espera com uma piada. Depende ele não só do conteúdo da anedota, mas da habilidade cômica de quem a narra. Vamos ver alguns exemplos. O que o cavalo estava fazendo no telefone? Dando trote. Contar uma piada agora bem suja. Ele pode cair no posto de lama. Tem um amigo meu, Roberto, ele se diz um paulista muito esperto. E acontece que ele foi viajar na casa de uns parentes dele lá em Uberaba, em Minas Gerais. Chegando lá, ele foi numa rinha, numa briga de galo. Tudo bem até aí. Aí falou, eu vou ganhar um dinheiro dessa mineirada. Bom, então ele encostou no mineiro e falou assim, qual que é o galo bom, meu senhor? Ah, meu amigo, o galo bom é o galo branco. Tá bom, ele foi lá e apostou R$500 no galo branco. Aí o galo branco entrou pra brigar com o galo preto. Meu rapaz, o galo branco tomou um pau do galo preto. Aí ele encostou no mineiro, mas você falou que o galo bom era o branco? Eu falei, então, o galo bom é o branco, o preto que é ruim, que bate todo mundo. Paremiologia. Esta palavra complicada vem do grego paremia, que significa provérbio, mais logos, que quer dizer estudo. Assim, paremiologia é o compartimento da literatura oral que se ocupa do estudo dos provérbios. Provérbio é o termo mais usual para se referir aos ditados populares. Os ditados populares representam uma das mais interessantes matérias pertencentes ao folclore. Comuns a todos os povos, eles teriam duas fontes: a erudita, bíblica, literária, filosófica, e a popular, os que nascem entre a gente do povo. Dentre suas principais características se notam a concisão, o ritmo, a rima. Considerados por muitos como sabedoria das nações, eles resultam da sabedoria empírica dos povos, da experiência popular. Vejamos alguns exemplos. Deus escreve certo por linhas tortas. Em briga de marido e mulher, não se deve meter a colher. Quem não arrisca, não petisca. Filho criado, trabalho dobrado. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Deus dá o frio, conforme o cobertor. Quem canta seus males espanta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mulher e cachaça em todo lugar se acha. Namoro é igual boiada, descuidou, levou chifrada. Quando um não quer, dois não brigam. O pai ganha, o filho bota fora, o neto pede esmola. Vaso ruim não quebra. Quem não chora não mama. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Existem também as contradições proverbiais. As contradições proverbiais mostram os paradoxos e contradições da humanidade e do mundo. Por exemplo,
Em contradição ao provérbio. Recordar é viver. Disse. Recordar é sofrer 2 vezes. Em contradição ao. O que não mata, engorda. Disse. O que não mata, aleija. E em contradição a. Conselho desprezado há de ser lembrado. O sujeito replica. Conselho, se fosse bom, ninguém dava de graça. E o povo, o autor dos provérbios, criou também os opostos, os extremos dos provérbios, conhecidos como antiprovérbios. Antiprovérbio é o termo utilizado para designar as expressões que de algum modo se opõem aos ditados populares em geral. Muitas vezes, o recurso utilizado para tanto consiste na deturpação da mensagem desses ditados, valendo-se dos diversos sentidos de algumas das palavras que neles são usadas. É uma interessante manifestação folclórica, cujo mérito autoral podemos também atribuir ao povo, por causa do anonimato do produto, assim como se faz com os provérbios. Podem ser usados como réplicas a certos provérbios, como: quem cochicha, o rabo espicha. Quem reclama, o rabo inflama. O que vem de baixo não me atinge. Senta no formigueiro para ver. Em sua grande maioria, são respostas muitas vezes bem-humoradas dos que não gostam dos provérbios, talvez porque, para eles, muitos provérbios lembram reprimendas, lições, orientações e conselhos. Já os contra-provérbios, por outro lado, quase sempre desorientam, não repreendem ninguém, não ensinam nada, não aconselham coisa nenhuma. São apenas uma réplica dos que são do contra ou de criativos galhofeiros, que em quase tudo veem subsídios para piadas. Vejamos os exemplos mais interessantes. Vão-se os anéis, ficam as contas. Ao invés de vão-se os anéis, ficam os dedos. Depois da tempestade, vêm os estragos. Ao invés de depois da tempestade, vem a bonança. Quando a esmola é demais, o padre gosta. Ao invés de quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não cobice a mulher do próximo, se o próximo estiver próximo. Ao invés de não cobice a mulher do próximo. Cão que late não morde enquanto está latindo. Ao invés de cão que late, não morde. Devagar com o andor, senão o povo não alcança a procissão. Ao invés de devagar com o andor, que o santo é de barro. De grão em grão, a galinha se cansa. Ao invés de grão em grão, a galinha enche o papo. A mulher do meu vizinho, para mim é minha vizinha. Ao invés de a mulher do meu vizinho, para mim é homem. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Ao invés de em terra de cego, quem tem um olho é rei. O pior cego é aquele que anda sem bengala. Ao invés de o pior cego é aquele que não quer ver. Atrás de um grande homem, há sempre uma mulher cansada. Ao invés de atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Quem espera sempre cansa. Ao invés de quem espera sempre alcança. Quem ri por último é retardado. Quem ri por último é porque não entendeu a piada. Ao invés de quem ri por último, ri melhor. Quem não tem cão, não gasta dinheiro com o veterinário. Ao invés de quem não tem cão, caça com gato. Quem cedo madruga, fica com sono o dia inteiro. Ao invés de Deus ajuda, quem cedo madruga. O que os olhos não veem, a vista não enxerga. Ao invés de o que os olhos não veem, o coração não sente. 1 é pouco, 2 é par, 3 é ímpar. Ao invés de 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. De tostão em tostão, o caixa do banco vai xingar. Ao invés de tostão em tostão, chega-se a 1 milhão.
Frases feitas. As frases feitas são as expressões que se usam para qualificar e figurativizar pessoas, atos, comportamentos e situações. São frases comparativas, explicativas ou conclusivas que se amoldam ao assunto sobre o qual se comenta. Por exemplo, dar o braço a torcer, quando se quer reconhecer um erro ou assumir uma culpa. Tirar o cavalinho da chuva, designando desistir de alguma coisa. Colocar o carro adiante dos bois, para expressar uma precipitação. Chover no molhado, mostrando a redundância. Estar no mato sem cachorro, significando estar perdido ou em perigo. Matar a cobra e mostrar o pau, quando se deseja assumir o que se faz. Botar lenha na fogueira, significando estimular uma contenda. Fazer das tripas coração, querendo mostrar esforço demasiado. Dar tapa com luva de pelica, um revide diplomático. Existem outras mais simples e de mais fácil entendimento. Ver passarinho verde, lavar a égua, virar a casaca, ter as costas quentes, juntar os trapos, comer gato por lebre, levantar com o pé esquerdo, fazer de gato e sapato, matar 2 coelhos com uma cajadada só, pôr a mão no fogo, procurar agulha em palheiro, botar os pingos nos is, contar com os ovos antes da galinha botar, dar murro em ponta de faca, conversa mole para boi dormir, não dá para o cheiro, é querer ensinar o Pai Nosso ao vigário, é canja de galinha, é pau para toda obra, vai ver com quantos paus se faz uma canoa, foi pego com a boca na botija. As frases feitas também podem ser usadas para designar expressões que se consagraram pelo reiterado uso, como isso vai dar pano para as mangas, isso tem 2V, vai e volta, aí é que a porca torce o rabo. Outras espécies de frases feitas possuem sujeito e são quase confundidas com os provérbios. Por exemplo, mulher de amigo meu é homem, para baixo todo santo ajuda, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O mar não está para peixe, o barato sai caro, não adianta chorar o leite derramado. Quem gosta de velho é reumatismo, tamanho não é documento, gosto não se discute, quem trabalha de graça é relógio. E muitos outros. Fórmulas contra fiado. São expressões em prosa ou verso expostas nas paredes de casas de comércio por meio das quais o proprietário comunica a seus fregueses que não vende fiado. Às vezes, tais dizeres apresentam-se acompanhados de ilustrações. São mais frequentes em bodeguinhas. Se você bebe para esquecer, pague antes de beber. Fiado só amanhã. Só vendo fiado quando o saci cruzar as pernas. Vendi fiado, acabei pelado. Fiado só de pano. Fiado só em dia feriado que o boteco está fechado. Fiado só para maiores de 90 anos acompanhado dos avós. Freguês educado não cospe no chão, não pede fiado, não diz palavrão. Não passe sem parar, não pare sem entrar, não entre sem gastar, não saia sem pagar. Eu não vendo mais fiado, pois corro muito perigo. Se não cobro, perco o dinheiro. Se cobro, perco o amigo. Pregões. São frases e orações, às vezes rimadas, por meio das quais vendedores ambulantes, feirantes e camelôs anunciam os produtos que comercializam. Pode encher a bolsa, menina, esse camarão é coisa fina.
Na barraca do seu João, você enche o sacolão. Essa é a banca do Chico Bolacha, onde o que se procura, acha. Dísticos de caminhão. Podem também ser chamados de dizeres, escritos, lemas de caminhão. Ou ainda linguagem de motorista, sabedoria de chofer, etc. São as mensagens escritas nos para-choques ou outras partes dos veículos sem os quais, dizem, o Brasil pararia. Não se sabe onde nem quando elas apareceram, embora há quem diga que somente no Brasil existe esse costume de se escrever frases nos para-choques dos caminhões. Conduzem pelas estradas a filosofia dos caminhoneiros, constituindo uma literatura folclórica com linguagem própria. Servem para distrair, mesmo que durante fração de segundo, os motoristas de veículos de passeio que se enfadam quando em trânsito lento atrás de um caminhão sem poder ultrapassá-lo. Vejamos alguns. Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão. Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Se a morte for descanso, prefiro viver cansado. Na cabine cabem muitas, no coração uma só. Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Marido de mulher feia detesta feriado. Mulher é como táxi, um larga, outro pega. Na estrada da vida não há acostamento. Carona só de saia justa. Duas coisas não se emprestam, mulher e bateria. Uma volta cheia e a outra vazia. Viúva é como lenha, chora mas pega fogo. Vitamina de chofer é carinho de mulher. Dinheiro e mulher bonita só vejo na mão dos outros. Batida só de pinga com limão. Mais perigoso do que cavalo na estrada é um burro no volante. Se o mundo fosse bom, o dono moraria nele. Além dos para-choques de caminhão, existem também outros objetos onde são escritos dizeres populares, como por exemplo, o papel moeda, apesar de tal prática ser ilegal, e das paredes de banheiro público. No caso do papel moeda, de tudo se encontra. Palavrões, versos, piadas, xingamentos e às vezes algumas frases espirituosas como esta. Trabalhar para patrão pobre é pedir esmola para dois. Quanto aos escritos em paredes de banheiros públicos, a cuja coletânea chamam alguns folcloristas de latrinária, pertencem ao chamado folclore escatológico, prevalecendo os palavrões. Além deles, existem também os epitáfios, que são escritos em túmulos, normalmente contendo elogios póstumos. Apelidos. De acordo com o dicionário Aurélio, apelido é uma designação especial de alguém ou de alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, os apelidos representam um rebatismo satírico ou depreciativo. Podem ainda ser designações carinhosas nas quais se usa a abreviatura ou diminutivo do nome. Beto para Roberto, Leninha para Helena. Os que mais interessam, no entanto, são aqueles apelidos que derivam de algum traço ou defeito físico, hábito, vício ou de algum feito bizarro. Por exemplo, João Garrafão para alcoólatras, Zé do Caixão para assíduos frequentadores de velórios e sepultamentos, Maria Gasolina para aquelas que dizem gostam muito de passear de carro. Muitos são irônicos, como por exemplo, Tarzan para homens franzinos. É muito do gosto do brasileiro e se fixa muitas vezes conforme a reação do apelidado. Se hostil, aí é que pega mesmo. Linguagem popular. Linguagem popular é a expressão que se usa para designar os contares, os cantares e os falares populares em geral.
Sabemos que língua é o idioma, o conjunto das palavras e expressões usadas por um povo ou por uma nação. Já a linguagem é o modo como se usa a língua. Se formos analisar a linguagem popular, estaremos estudando o linguajar das camadas menos favorecidas da sociedade, na zona rural, nos vilarejos, nas pequenas cidades interioranas. O estudo da linguagem popular compreende também o vocabulário, o sotaque ou a pronúncia própria de uma região como ó gente dos nordestinos, o ai dos mineiros ou o tchê dos gaúchos. Vários são os fenômenos na linguagem popular observados. Por exemplo, a desobediência às normas de concordância. Os meninos levaram 3 dúzias de laranja. A substituição do L pelo R, geral na linguagem popular. Carçada, almoço, forga, soldado. A supressão ou acréscimo de fonemas no início, no interior ou no final de várias palavras. Homem, viagem, cadeira, tesoura, fazer, fazendo. Saudade, causo, eleição, problema, irregular, fruta, baibuleta, estômago, perguntar, às direita. A linguagem popular é considerada como sendo a linguagem praticada por todas as camadas da população, sem observância das normas gramaticais ou quaisquer outras normas. É aquela que se aprende no contato interpessoal. Vejamos alguns exemplos concernentes ao vocabulário das diversas regiões brasileiras. Do norte: abespinhar, ficar espantado, abraço de tamanduá, gesto hipócrita, andar caipora, estar sem sorte, destabocado, valente e atrevido, desunhar, trabalhar, jururu, triste. Por exemplo, ele está jururu. pirica, Estar pirica, igual estar tremendo. Do nordeste: fricote, exigências, manias, vexado, envergonhado, mas também apressado. Se aveste, não. enrabixar-se, Gostar de uma pessoa e estar sempre junto dela. quebra-costela, Abraço. pindaíba, Quebradeira, sem dinheiro, usada principalmente na locução estar na pindaíba. queixão, Atrevido, inconveniente. Que menino mais queixão. nó nas tripa, Apendicite. porreta, Destemido, corajoso, valente, forte. Esse termo tem vários sentidos. arretado, Igual, porreta, mas também excitado, algo bonito, etc. Do centro-oeste: atazanar, importunar, coloio, bagunça, confusão, descabriado, sem juízo, gambira, trocar, inquisilado, aborrecido, pampeiro, algazarra, confusão. Do sudeste: arranchar, acampar e estabelecer moradia. batuta, Excelente, ótimo, cambito, perna fina, carne de vaca, coisa muito comum, vulgar, banal. Isso já virou carne de vaca. rabeira, Ficar para trás. tapera, Casa velha, abandonada. abonado, Endinheirado. bacana, Rico bem de vida. farofeiro, Turista de segunda categoria. maciota, Lábia, manha. penetra, Participante de festa que não foi convidado. sacar, Perceber, captar. breguete, Coisa, objeto. quiebar, Desfazer negócio já realizado. Do sul: boa noitou, anoiteceu. boleiro, Mentiroso. ciar, Ter ciúmes. entendida, Parteira. entojado, Convencido.
bater bruaca, vagabundear, dor na nuca, preguiça, escoteiro, sozinho, isolado, riconvência, recado, convite, xaraxaxá, elogio rasgado, agradecimento veemente, assoleado, cansado depois de muito andar no sol, abichornado, triste, rebordosa, desordem. Tabus linguísticos e eufemismos. Tabu significa algo cujo uso se proíbe ou não se recomenda. Eufemismo é um recurso retórico em que se substitui uma palavra ou expressão por outra mais suave. Algumas palavras e expressões são evitadas pela gente do povo e substituídas por outras, mais leves, por respeito, por pudor ou por medo, por superstição. Eis alguns exemplos. doença ruim, Em lugar de câncer, campo santo, em vez de cemitério, tinhoso, quando se refere ao diabo, mulher da vida, ao invés de prostituta, entregar a alma a Deus, dar o último suspiro, significando morrer. Para finalizar, vamos ver a linguagem dos gestos. A linguagem gestual foi a primeira forma de comunicação humana. O gesto é mais espontâneo do que as palavras, chegando às vezes a dizer mais do que elas. Há inumeráveis exemplos dessa modalidade de linguagem. Vejamos alguns. Os dedos médio e indicador de ambas as mãos entrelaçados é sinal de torcida. Braço estendido com a palma da mão para baixo, balançando, significa mais ou menos. Duas pessoas, quando batem com as palmas de sua respectiva mão direita, uma na outra, com os braços erguidos, é sinal de comemoração, de um ponto obtido no jogo por parceiros, por exemplo. Bater a mão na boca 3 vezes indica arrependimento por ter dito algo que não devia. O indicador em movimentos circulares próximo à orelha é referência à pessoa com problemas mentais. Antebraço erguido e mão fechada é a chamada banana, um gesto ofensivo. Sacudir os ombros traduz indiferença, descaso, daí a expressão deu de ombros. O polegar direito na ponta do nariz, a mão aberta e os outros dedos abanando é gesto zombeteiro. Como pudemos observar, é vasto e riquíssimo o campo da linguagem popular. É dos aspectos mais dinâmicos da cultura e está sempre em permanente renovação. Nos próximos volumes, vamos estudar os mitos e lendas do folclore brasileiro, onde veremos mais algumas manifestações pertencentes à seara da literatura oral.